Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí, galera? Eu sou a Gabi. E eu sou o Lumar. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar pra vocês, como virou o ano, né, gente, 2025, um pouquinho mais sobre o ordenado aqui de Portugal. Exatamente. Vai falar um pouquinho de tudo ali da parte trabalhista pra vocês, tá? A parte salário líquido, salário bruto, quantos dias de férias, como é que funciona a questão dos contratos, tá? A gente vai tentar fazer um apanhado ali geral pra vocês, pra poder trazer uma informação bem completa, né? Isso. E como o Lumar, gente, não sei se vocês assistiram os outros vídeos do canal, né? Vou resumir aqui pra vocês. Nós trabalhamos juntos num café aqui em Portugal, né, um snack bar, e o Lumar, ele administra esse café. Então ele tem muito contato aqui, né, com a advogada da empresa, com o contabilista, né, que é o contador aqui de Portugal. Então ele sabe muito bem sobre essas propriedades e essas regrinhas, né, de regime trabalhista. Então ele vai explicar tudo pra vocês. Gente, esse é o primeiro vídeo desse ano, dessa saga, e para poder contextualizar vocês um pouquinho aqui com as novas características, né, daqui de 2025 de Portugal, enfim, trazer um conteúdo informativo para vocês. E o primeiro sobre o ordenado, por quê? Porque é uma alteração recente, não é recente, é uma ordem que já vem, né, uma alteração desde o ano passado, mas ela vai ser aplicada agora nos primeiros recebimentos de fevereiro. Por quê? O salário aqui de Portugal contempla o mês anterior de trabalho, né? Então, é um mês de trabalho, então você vai receber somente em fevereiro esse novo valor do ordenado mínimo. É o famoso vencido, né? Exato. Você trabalha para receber. Exato, o salário é vencido, né? Sim. Então vamos lá, gente. Eu vou tentar fazer um resumo aqui para vocês por tópicos, tá Temos bom? Uma Tem cola. até uma colinha aqui, porque como é são muitos assuntos, muitas informações, para eu não me perder aqui no meio do caminho para vocês. Beleza? Vamos lá, gente. Ó, primeira questão sobre esse regime trabalhista aqui para vocês entenderem um pouquinho. Dias de férias. Aqui em Portugal é diferente do Brasil. No Brasil a gente tem 30 dias de férias a cada ano de trabalho, né? Corridos. Aqui em Portugal são 22 dias úteis, tá? Ou seja, sábado, domingo e feriado não contam como férias. Vai depender um pouquinho do seu regime de trabalho. Por exemplo, pessoas que trabalham na restauração trabalham sábado e domingo. Então esses dias também são contados para efeitos de férias. Mas isso vai depender um pouquinho da escala, vai depender um pouquinho da característica do seu trabalho. Mas geralmente são 22 dias úteis. Por exemplo, numa fábrica você tem 22 dias úteis de férias. Se tiver um feriado, não conta nesse período. Então, por exemplo, semana que vem eu vou tirar uma semana de férias, de segunda a sexta. São 5 dias que vão contar como férias que você retirou. Mas tem um feriado na quarta-feira. Vai contar os 5 dias de férias? Não, conta somente 4, porque esse feriado da quarta-feira é um direito já do trabalhador. Isso é beleza? Muito bom. Isso é muito bom porque você consegue, às vezes, esticar mais um pouquinho suas férias. Ter mais dias, né? Exatamente. Pode emendar aí fim de semana, feriado, isso é muito bom. Isso é muito bom. E um detalhe importante, em fábrica, muitas fábricas fazem o quê? O período de férias já fixado para o trabalhador. Porque às vezes período de meio de ano, fim de ano, a fábrica fecha, porque às vezes a demanda diminui, enfim. Então elas fixam algumas datas, tá? Para os trabalhadores tirar. Coletivo, né? E é uma férias coletiva, exatamente. E você fica com um saldo ali remanescente. Geralmente eles deixam de 5 a 7 dias para o trabalhador escolher as datas. E como é que você faz isso? Você preenche um formulário, entrega no RH da fábrica e aí o RH autoriza ou não aquele período solicitado. Tem uma antecedência. Isso vai depender um pouquinho de cada fábrica ou de cada tipo de trabalho que você desempenha. O Lumar tá falando aqui mais ou menos de um modo mais assim geral, Exato. Abrangente, né? Não que todas as fábricas são assim, é um exemplo que ele consegue citar. Como eu disse, nós trabalhamos no setor da restauração, que é o setor de alimentação, né? Restaurante, cafés e tudo mais. Então ele tá dando aí um exemplo pra vocês, mais ou menos assim no geral. Claro que cada empresa tem a sua regra, tem a sua exceção e tudo mais, mas é mais ou menos assim o geral, o que comporta dentro dos direitos do trabalhador. Exatamente, é o costume aqui que se tem nessa parte fabril, né? Nessa parte de fábrica. Isso eu também sei porque, não sei se vocês sabem, né? Quem acompanha a gente aqui, eu também já trabalhei em fábrica, a Gabi também já trabalhou em fábrica, eu trabalhei em 2 fábricas, então eu sei mais ou menos como é que funciona essas questões também voltada à fábrica, beleza? Vamos pro primeiro ponto, gente. Aqui é muito interessante falar isso. Tem basicamente 2 formas de trabalho. No Brasil também é assim, o full time e o part time, tá? O part time, ele é um trabalho parcial, né? O próprio nome já fala isso. Meio período, que é muito conhecido aqui como meio período, mas ele não tem somente o meio período. Ele pode ser dividido ou separado em 3 categorias de jornada de trabalho, de 16 horas, de 20 horas ou até 25 horas, tá bem? Isso é um part-time. O full-time, ele é de 40 horas semanais.
beleza? Mas é uma jornada já diferente do Brasil, né? No Brasil ele é uma jornada um pouquinho maior, beleza? Um detalhe importante, né? Principalmente para quem vem aqui migrar a respeito de documentação. Gente, o part-time, e isso a gente sofreu, entre aspas, teve essa experiência na pele, né? Sim. O part-time, ele não é suficiente para você comprovar sua renda aqui em Portugal para efeitos de documentação. Por quê? O part-time, como o seu trabalho é meio período ou ele é de, sei lá, 16 horas, você vai receber proporcional ao sua hora trabalhada, né? Porque assim, no full-time, que é o período integral, né, que nós falamos, você recebe um salário integral. É o salário cheio, né? E o part-time, eu também já tive essa experiência. Você não recebe um ordenado mínimo, por exemplo, você recebe proporcional às horas que você trabalha. Ou seja, é menos. Exatamente. Então, por exemplo, no nosso caso, quando nós fomos no CEF, na época era CEF, na nossa entrevista... Que hoje é a AIMA. Eu tinha, na época, um contrato full-time e um part-time. Isso é muito importante falar também, porque aqui é legal você ter 2 contratos. Mais de um contrato vigente. Exato. E aí, eu lembro que a senhora lá, na entrevista, me perguntou, mas você só tem... Ela sabia que não, que ela tava com os meus documentos. Mas você só tem um trabalho part-time? Eu falei, não, eu tenho um full-time e um part-time. Aí ela, tá bom. Então, eu mostrei os 2 contratos e tudo mais. Mas o que o Lumar tá querendo dizer é que se você tem hoje um contrato part-time e você tem a sua entrevista lá na AIMA, por exemplo, ele não serve como meio... Comprovar a subsistência aqui, porque você não tem uma renda inteira. Inteira, exatamente. Que é como é o ordenado mínimo, o salário mínimo, que compreende-se que é o valor mínimo para você conseguir sobreviver aqui em Portugal. Se você não recebe esse mínimo, como é que você se mantém aqui? Então, é mais ou menos essa a ideologia que os órgãos utilizam, né? Mas você pode ter 2 contratos vigentes. Você pode ter 2 part-times, por exemplo, que chegam a um ordenado mínimo perfeito em empresas diferentes. Você pode ter, igual a Gabi, um part-time e full-time, tá? Isso pode tranquilamente. Um detalhe importante, gente, subsídio alimentação. O que é isso? Subsídio alimentação é o nosso ticket de refeição, ticket de alimentação. É o valor que você recebe para se alimentar, tá? Durante sua jornada de trabalho aí. Eu já vi alguns vídeos na internet falando que contratos part-time não dão subsídio de alimentação, ou que também a empresa, mesmo sendo full-time, ela é obrigada a dar subsídio de alimentação. E isso não procede, tá bom? O subsídio de alimentação, ele é uma faculdade, é uma escolha, uma opção da empresa para dar para o trabalhador, seja no trabalho part-time ou no full-time, tá bom? A Gabriela, por exemplo, trabalhou part-time e recebia subsídio de alimentação. E eu recebia como se fosse o full-time. Era muito bom. Exatamente. Então o ordenado até fazia assim, ó. E o que acontece, pessoal? A questão do subsídio de alimentação, ela tem uma característica que é o seguinte: ou todo mundo da empresa ganha, ou ninguém ganha. Não pode haver discriminação, diferença entre trabalhadores da mesma empresa. Beleza? E também tem-se a questão dos limites do subsídio de alimentação. Eu já vou falar aqui para vocês, vou pegar na minha colinha aqui, porque esse subsídio de alimentação, você pode receber ele tanto em dinheiro na folha de pagamento junto com o seu salário, né, seu ordenado, ou você pode receber um cartão. Cartão refeição. Refeição mesmo, tá? Igual no Brasil, geralmente é o mais comum. Você trabalha numa empresa, ele te dá um ticket refeição, sabe? Aqui é a mesma coisa, ou dinheiro ou esse cartãozinho. Exatamente. E aí, por exemplo, se você recebe em dinheiro, desculpa, vou voltar um pouquinho. O mínimo do subsídio de alimentação aqui em Portugal é de 6 euros, tá? Por dia de trabalho. Vamos lá agora na forma de recebimento. Se você recebe em dinheiro, você pode receber até 6 euros por dia, né? Ou seja, o mínimo e o limite é igual, 6 euros, e a empresa não paga imposto sobre isso. E você também, tá? Depois eu vou entrar um pouquinho na parte do imposto. Então, esses 6 euros ali é o limite para você receber em dinheiro sem que se desconte nada. Agora, se você recebe em cartão refeição, cartão alimentação, enfim, aí o limite ele é um pouquinho maior, ele é de 10 e 20, tá? Todos esses valores que eu tô falando para vocês são os praticados agora em 2025, tá bom, pessoal? Então, por exemplo, se você recebe 10,50, né, ou 10,5, como se fala aqui, em cartão refeição, passou os 10,20 ao limite, então você vai pagar imposto, né? A segurança, exatamente, que é sobre o imposto da segurança social, que é o nosso INSS, e também vai pagar IRS, que é o nosso imposto de renda, beleza? É só um detalhezinho que eu acho importante, né, todo mundo saber sobre isso. Sobre a questão da forma de contratação aqui, como é que funciona? Não tem hoje carteira de trabalho aqui em Portugal. Tá? A nossa carteira de trabalho no Brasil é chamado contrato de trabalho. Exatamente. Se você tem um contrato vinculado à sua empresa, você está registrado, você tem uma carteira assinada. Esse é o termo que muda mesmo.
mas é que não existe aquele livrinho nosso que nós temos no Brasil, que registra sabe? data de admissão, data de encerramento do trabalho, é um contrato salários. mesmo. É simplesmente um contrato, igual um contrato Folha. de compra-venda, você vai ter um contrato de trabalho. Ele vai ser por prazo indeterminado, prazo determinado, isso vai depender principalmente das características do seu contrato, enfim. Prazo indeterminado, você é admitido na empresa e não tem fim essa relação trabalhista. Por prazo determinado, conforme o nome diz já, você está determinado a trabalhar até determinada data, pode ser renovado ou não, tá bem? Geralmente aqui em Portugal, eu digo geralmente porque nós estamos no nosso segundo ano aqui em Portugal, quase já, né? Nós vamos entrar no segundo ano. No nosso primeiro ano, como o Lumar disse no início do vídeo, nós dois trabalhamos em fábrica. E como na época a gente ainda não tinha residência, nós viemos com o visto de procura de trabalho, já tínhamos uma data agendada no CEF, na época era CEF, não era AIMA, mas ainda não tinha chegado o nosso título, nós tínhamos um contrato termo incerto. Exatamente. Por quê? Porque a gente não tinha toda a documentação exigida, porque nós entramos no trabalho através de uma agência, né? Uma recrutadora de trabalhadores, né? E aí ela informou o quê? Que a gente teria um contrato temporário primeiro com essa agência, para depois a gente ser contratado pela fábrica. Ou não. Tá? Ou não. Isso aí dependeria de várias circunstâncias. E também não só pelo fato de não termos essa residência em mãos na época. Pode ser que mesmo com residência, mesmo os portugueses nativos aqui mesmo, né? Os cidadãos portugueses, tenham um contrato de termo incerto. Exato. Tá? Isso é política de regime de trabalho de cada lugar, de cada empresa, de cada recrutadora também, como eu já falei pra vocês. Se vocês não me seguem lá no Instagram, sempre eu deixo lá pra vocês dicas de recrutador, de empresas, né, que recebem o seu currículo e te direciona pra um lugar de trabalho. Isso é muito importante ficar atento também. Perfeitamente. Porque o que acontece? Você vai nessa agência recrutadora, você tem um vínculo com ela de um ano, e aí depois, eventualmente, você pode ter com a fábrica ou não. Isso é como a gente disse. Geralmente, na área de fábrica, funciona dessa forma, tá bom? Ah, Lumar, e eu vou nessa agência, quais documentos eu preciso levar para poder fazer essa inscrição, né? Porque você faz uma inscrição na fábrica, você deixa seu currículo lá, na fábrica não, na agência de recrutamento, você deixa seu currículo lá com as informações e eles vão procurar algum lugar para você trabalhar. Basicamente é isso. O que seu perfil encaixa, enfim, nas suas experiências profissionais, tá? Não necessariamente você cai na sua área, né? Pode ser que sim, com certeza não. Mas pode ser que não. Foi o nosso caso, nós fizemos um cadastro numa recrutadora e nós fomos chamados para cada um trabalhar numa fábrica. Eles perguntaram se nós tínhamos interesse, explicaram direitinho as questões contratuais. Era um contrato, ou seja, era uma carteira registrada. No meu caso, quando nós chegamos aqui em Portugal, eu tive um contrato com o termo certo, que ele já tinha um prazo final ali de trabalho. Era um contrato de 3 meses, podendo ser renovado por mais 3 meses. Então ele era um contrato de termo certo. Então eu sabia que daqui 3 meses eu poderia não ser renovada mais naquele trabalho, entendeu? Então assim, cada empresa tem a sua forma e a sua política de fazer esse registro, esse contrato. De qualquer forma, eu tinha um contrato registrado, que é uma carteira assinada, mas com termo certo. Hoje eu trabalho aqui no Snack Bar junto com o Lumar e o meu contrato é termo incerto. Eu posso ser mandada embora mês que vem? Posso. Eu posso nunca ser mandada embora? Posso também. Tudo pode acontecer. Como se fosse o regime de trabalho do Brasil. Você é contratado, muitas das vezes você é simplesmente contratado. Você não fala assim, você vai ficar até tal data, né? Então, para esses casos, é muito parecido, né? Sim. Pessoal, os documentos que a gente apresentou na época da candidatura, por exemplo, nessas agências de recrutamento, ou, por exemplo, para poder se fazer um contrato de trabalho, quais são os documentos necessários, né? Primeiro, vamos lá, Gabi, fala. É o NIF e o NIS, para quem não sabe, são os documentos primordiais para você que acaba de chegar aqui. O BABA aqui de Portugal, que vocês precisam ter. O nosso NIF é como se fosse o CPF do Brasil, é o seu número de registro aqui no país. Então você tem que ter para você ser reconhecido como pessoa. Ele aqui. É atribuído muito à parte fiscal aqui também, tá? Então, eles falam número de contribuinte. Isso é o NIF, tá? Que é como se fosse o seu cadastro perante o governo português. Exato. O segundo documento é o NIS, também é primordial, que é referente ao nosso... É o nosso... INSS no Brasil? INSS. Exatamente. É referente ao nosso INSS é relacionado no Brasil. à segurança social, toda a parte previdenciária, né, para poder eventualmente você se aposentar ou reformar aqui,
a parte de segurança do trabalho no sentido de baixas médicas, né, para atestados, enfim, pensões, então tudo relacionado a essa parte de segurança social é voltado à Unis. Então, gente, o Beabá de Portugal, você tem que chegar aqui e já correr com esses documentos, ou até mesmo já vir do Brasil, aí do seu país nativo, se você quer imigrar para cá, já com esses 2 números. Que é possível solicitar, né? Do Brasil ainda, por exemplo. Ainda do seu país de origem, Brasil ou do país de origem, e aí você consegue solicitar ele, ou pelo menos já ter adiantado a solicitação. Sim. Porque se você não tiver esses números, você não consegue trabalhar aqui. E aí você fica à mercê do tempo, tá? Isso demora, pode demorar, pode sair rápido, mas pode demorar. Exatamente. Comprovante de endereço ou um atestado de morada, né, que a gente pode retirar diretamente em alguma junta da freguesia. É como se fosse uma prefeitura. É como se fosse uma prefeitura. Você chega na junta da freguesia e fala, olha, eu preciso de um atestado de morada. É só pra comprovar que você mora ali naquele endereço, né? Eles fazem tipo uma autenticação, tipo de cartório, igual no Brasil, e te dão esse documento. Isso também é primordial pra você cadastrar lá nas agências de recrutação. E esse atestado de morada, gente, ele pode ser cobrado pela junta da freguesia ou não. Vai depender muito da sua cidade ou do concelho onde você vive, beleza? Comprovante de endereço é como se fosse uma fatura de água, internet, enfim, isso é um comprovante. Atestado de morada é um documento mais oficial, vamos dizer assim, tem uma validade maior. É diferente de um comprovante de endereço. E por fim, comprovante de situação regular. Exatamente. E esse é o principal ponto que agora eles estão um pouquinho mais atentos, um pouquinho mais exigentes quanto a isso, porque antigamente se você chegava aqui e queria trabalhar, eles aceitavam. Hoje não. Principalmente as agências de recrutamento, por conta da pressão, né, que o governo em si está fazendo, eles estão exigindo agora um comprovante de situação regular aqui em Portugal. Ou seja, se você fez a manifestação de interesse, você tem que apresentar o comprovante de manifestação de interesse. Ou se você tem um título de residência, você deve apresentar o título de residência. Ou qualquer outro documento, né? Qualquer outro, por exemplo, visto que te possibilite a trabalhar aqui, tá? Porque, gente, a empresa, ela é punida em multa, e que não é barato, caso contrate um funcionário em situação irregular, tá bem? Então isso pode acontecer. Então eles estão blindando as empresas para isso. Gente, é claro que assim, né, mais uma vez, para situar vocês, como o Lumar, ele trabalha muito focado nessa área de contrato e tudo mais aqui na empresa, ele sabe muito bem do que ele tá falando sobre os documentos. Ah, mas eu conheço, o meu vizinho trabalha num café lá perto de casa, não tem documento nenhum. Gente, é claro. É como se fosse um contrato informal, uma contratação informal, talvez é por hora, né? Não é um contrato de trabalho registrado. Às vezes a pessoa faz uns extras ali naquele café e não tem aquele registro. Claro que isso acontece no Brasil, isso acontece em Portugal, isso acontece na China, isso acontece em qualquer lugar, tá? O que nós estamos falando pra vocês é em relação à documentação esse ano aqui em Portugal. Amanhã pode mudar? Amanhã pode mudar. Mas a data desse vídeo que a gente tá gravando são todas essas informações que são necessárias constar, viu, gente? E aqui em Portugal tem esses trabalhos irregulares? Tem. Sim, tem muita gente lugar. Que trabalha, por exemplo, como runner em restaurante, faz diárias em restaurantes, ou, por exemplo, como entregadores, enfim. Sim. Tem isso, é tranquilo. A gente só tá falando a parte de documentação. De contrato. Enfim, tá? Isso não... Uma coisa não quer dizer a outra, tá bem? Sim. Ou não invalida a outra. E assim, todo mundo que chega aqui, você não vai ficar o resto da sua vida também trabalhando informal, né? Você precisa ter uma aposentadoria algum dia, você precisa contribuir com as... vai ter com segurança mesmo. Exatamente. Então, quando a gente migra, a gente, né, a princípio eu penso que 99% das pessoas querem fazer de uma forma correta, de uma forma certa e não ficar irregular no país. Galera, agora vamos falar para a parte interessante do vídeo. Quanto está o ordenado mínimo aqui em Portugal 2025? Teve aumento? Sim, teve um aumento de 6%, tá? O que é isso, Lumar? Ano passado, 2024, o ordenado, o salário mínimo era 820 euros e agora passou a ser 870, um aumento de 50 euros. Yes. Ah, mas é muito pouco, gente. 50 euros faz diferença. Faz muita diferença. Aqui qualquer eurinho faz a diferença. Faz muita diferença, tá? Então já ficam cientes sobre isso, tá? Depois eu vou pedir pra Gabi ou pro Fernando que tá nos ajudando aí na edição, colocar uma planilha pra vocês, pra poder ficar mais fácil entender e compreender o que eu vou falar pra vocês aqui. Boa tarde, Fernando! Gente, é o seguinte, ó, aqui em Portugal você tem o seu ordenado mensal, né? E você também tem direito a férias e ao 13º
que é do Brasil. Como é que você tem os ordenados mensais, você tem o subsídio de férias, que é as nossas férias remuneradas do Brasil, sim, e você tem o subsídio de Natal, que é no fim do ano você recebe, que é o nosso 13º, tá? Então muita gente fala que aqui em Portugal você recebe 14 salários. E no fringir dos ovos é isso mesmo. Não deixa, tá? de ser mentira. Não deixa de ser. O que eu vejo de muita diferença no Brasil aqui, a questão das férias, é o seguinte. As férias do Brasil, para você tirar férias, por exemplo, estamos agora entrando em fevereiro. Eu vou tirar fevereiro inteiro de férias. Então, antes de sair de férias, no fim de janeiro, eu recebo o meu salário de férias com o terço das férias. Eu recebo meu salário com o terço das minhas férias. Então, assim, lá no Brasil você sai de férias, você recebe seu ordenado com o terço das suas férias, né? Que é então aquele 30% ali. Então exato, você recebe tudo antes de você sair de férias. E aí o que acontece? Quando você volta a trabalhar, lá nada. em março, por exemplo, em fevereiro você não trabalha, você não recebe nada. Então é aquela coisa, aquele jogo, aquele aperto que a gente sempre tinha que se organizar ali, porque ficava um mês sem dinheiro quase, você tirava tudo de uma vez, vou voltar de férias e não vou receber, tipo isso. Exatamente, no Brasil mas isso funciona acontecia. dessa forma. Aqui não, aqui você sai de férias, você continua recebendo o normal e você recebe o seu subsídio de férias. Isso, tá? mas aqui não existe o terço igual existe no Brasil. Exatamente, você recebe o valor cheio, isso, tá? Lumar, é quando você sai de férias? Não, aí depende da sua negociação com a empresa, tá? Ou da sua empresa, ou na fábrica, a política praticada pela fábrica, tá? Mas você recebe um valor cheio. Por isso que o pessoal fala em 13º e 14º, porque aqui não é um terço de férias, é um ordenado inteiro das férias, tá? E o 13º, que é no fim do ano no Brasil, é o nosso subsídio de Natal. Chega ao fim do ano, até o dia 20 de dezembro, as empresas elas são obrigadas a pagar o subsídio de Natal. Sim, tá bem? Algumas empresas preferem fazer como sistema de duodécimos. Isso é só uma observação mesmo. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Como o Lumar disse, você pode chegar no fim do ano, ter esse subsídio de Natal, que é mais um ordenado aí pra você, como se fosse o 13º, ou se você receber em duodécimos, você recebe esse 13º parcelado durante todo o ano. Também, que é das férias. Isso, você vai receber um pouquinho aí todo ano. Exatamente. Então o que acontece, gente? Vamos pensar que você entrou no trabalho em janeiro. Janeiro, fevereiro, todos os meses você vai receber seu salário normal, seu ordenado. Vai chegar em dezembro, você vai tirar as férias eventualmente. O que vai acontecer? Você vai receber em dezembro basicamente 3 salários. O seu ordenado, correspondente ao mês de novembro, né, no início de dezembro. Você já pode receber seu subsídio de Natal, porque até dia 20 de dezembro você tem que recebê-lo. E você vai receber, talvez, se entrar de férias, o subsídio de férias, tá? Então, ou seja, em dezembro você ganha 3 ordenados, tá? Lumar, eu entrei na empresa no meio do ano. Como é que funciona isso? Você vai receber proporcional aos tá? meses Então, que você vai trabalhou. pegar o valor do ordenado, multiplicar por 12 e dividir por 6. Eu entrei em dezembro. Aí, meu amigo, paciência. é bem proporcional a um mês de trabalho. Desculpa, gente, a conta não é essa, olha na minha cabeça. Você vai pegar o seu ordenado, multiplicar pelos meses de trabalho e dividir por 12, beleza? Gente, a Gabi falou pra vocês aqui, esse recebimento ele pode ser, igual eu disse, no fim do ano e pode ser em duodécimos. O que é isso? Então são esses subsídios, tanto de Natal quanto de férias, parcelados ao longo do ano. Então, por exemplo, você vai receber lá na sua folha, vai estar escrito seu ordenado e vai estar lá discriminado. Subsídios de Natal, subsídios de férias. E aí vai ter o valor correspondente a 1/12 desse valor cheio, beleza? Então eu vou falar pra vocês agora como é que funciona aqui. E isso é muito importante vocês saberem, a discriminação na folha, né, no recibo de vencimento, aqui a gente chama recibo de vencimento. O nosso olerite. O nosso olerite, tá? Então vai estar lá discriminado ordenado, vou dar o exemplo do ordenado mínimo, 870. Se você receber em duodécimos, vai estar lá escrito subsídio de férias, 72,5. Eu já dividi isso para vocês, tá? Subsídio de Natal. De Natal, 72,5 também. Ou seja, vai dar um montante de 1.015 euros. É isso que você vai receber? Não. Você precisa descontar o valor da segurança social, que é o nosso INSS no Brasil, tá? São aqui 11%. Desconta 11% do muito, valor bruto, gente, tá? É muito dinheiro. Então a gente pega esses 1.015, que é seu salário bruto, diminui 11%, a gente chega no seu ordenado líquido, 903,35 euros. Ou seja, se você trabalha aqui em Portugal, vem trabalhar aqui, fique ciente que se você receber em duodécimos, né, você vai levar para sua casa todos os meses 903,35 euros. Exatamente. Isso, não estou falando nada relacionado ao subsídio de alimentação. Se você receber o subsídio de alimentação, em dinheiro acresce aqui, geralmente dá 132 euros, né? Se você receber em dinheiro, porque é 6 euros,
Muitas fábricas praticam dessa forma. Ou se você receber em cartão, você está recebendo seu subsídio de alimentação no ticket ou no vale de refeição normal. Isso. Beleza? Isso então, aqui é dinheiro mesmo. O seu salário mesmo em duodécimos, né? Se você recebe em duodécimos, ele chega no final do mês ali, se você recebe um ordenado mínimo, né? Tudo direitinho, aproximadamente 900 euros. Gente, então, isso é muito importante você ter noção, né? Para você fazer, né, seu orçamento familiar ali. Lumar, desconta imposto de renda, que é o nosso IRS, sobre o ordenado mínimo não, tá? Não desconta imposto de renda ou o nosso IRS, só desconta segurança social, tá bem? Como é que faz para eu poder saber quanto eventualmente, se eu ganho mais do que isso, quanto que vai descontar de IRS? Aí tem uma planilha, tá? Que você tem lá as escalas de receber. Então, por exemplo, se você ganha acima de um ordenado mínimo até, sei lá, 900 euros, desconta 1% de IRS, imposto de renda. E por aí vai, são escalas progressivas, tá bem? E aqui em Portugal, gente, os impostos, eles são muito altos, viu? Quem recebe, por exemplo, um salário de 5 mil euros, aqui, o desconto, ele é altíssimo, Exatamente. é altíssimo. No final das contas, o cidadão não vai receber os 5 mil ou os 4 e pouquinho. Ele recebe praticamente metade disso, sabe? É bem mais agressivo, Sim. né? Bem mais elevado essa taxa do que no Brasil. Então, quanto mais você ganha aqui, mais impostos você paga. Exatamente. Né? Então, por exemplo, eu vi na escala, eu posso estar equivocado aqui nos valores, mas, por exemplo, uma pessoa que ganha 2 mil euros aproximadamente, ela leva para sua casa, né, após os impostos, 1.400, 1.300 e pouco. Então isso é muito elevado. Olha pra você ver, tem 500, 600 euros de imposto. Tá, é muito e caro. não tem o que fazer, gente. É imposto, tem que pagar. Não tem jeito. Tá. Agora, pessoal, voltando ali na questão do salário, se você não recebe em duodécimo, se você recebe só seu salário, seu ordenado certinho ali, quanto você leva para sua casa? 870 menos 11% da segurança social, você fica com 774,30 cêntimos. Exatamente. Sem os subsídios, né? E aí você vai receber depois. No final do ano. Cheio. Então você vai receber. O subsídio também incide imposto, tá, gente? Então você também vai receber 774,30 euros de férias e também o subsídio de Natal, esse valor. Perfeito? Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, claro, viu, gente? A gente ajuda com o maior prazer. Porque às vezes pra nós tá sendo muito simples falar, mas tá sendo um pouco difícil pra entender. Vocês deixem aqui nos comentários que a gente responde vocês, tá bom? Qualquer dúvida. É porque são informações que a gente trata, eu principalmente, com muita rotina, né? Com muita frequência. Então, às vezes eu vou falar um pouquinho mais rápido, enfim. Às vezes corta alguma informação. Então, assim, caso vocês tenham dúvida, a gente pode perguntar, chamar no Instagram. Tem muita gente que me chama no Instagram, inclusive, né? Perguntando algumas questões e eu ajudo com o maior prazer, beleza? Gente, outra questão importante. Muitas pessoas falam que isso é o salário mínimo de Portugal. Isso é o salário mínimo de Portugal, esses 870, continental. Tá? Se vocês não sabem, Portugal tem umas ilhas que pertencem a Portugal, ali na costa. Ali na costa. Por exemplo, os Açores. Tem a Ilha da Madeira também, que é muito famosa, né? Tem os Açores. Então, por exemplo... Ilha da Madeira é a terra do Cristiano Ronaldo. Brabo. O que acontece, gente? Só para vocês terem, a título de curiosidade mesmo, o ordenado mínimo nos Açores é 913 euros e meio. Pouco maior. Então é maior, porque o custo de vida lá é maior, enfim. Então, sim, tem algumas características diferentes. Por exemplo, a média de salários aqui no norte, ela é menor do que a média de salários em Lisboa. Não é que, por exemplo, o salário em Lisboa, o salário mínimo em Lisboa é maior. Não, é porque a média praticada pelo mercado é maior. Porque o custo lá de arrendamento e eventualmente de qualquer outro cenário é um pouquinho mais elevado, tá? Então, não é que o ordenado mínimo lá é diferente do norte. Não, o ordenado mínimo é um ordenado mínimo nacional do continente. Só que a prática do mercado, ela vai diferenciar. Bacana? Pessoal, outro detalhe importante. Esse mínimo legal, ele é fixo para todos? Não, você pode receber menos do que o mínimo legal em algumas circunstâncias. Por exemplo, se você for estagiário, se você tiver como aprendiz numa empresa, enfim, tem um rol muito taxativo, ou seja, só aquelas circunstâncias pontuais podem fazer você receber menos do que o ordenado. Aí você recebe até 20% a menos do ordenado. Mas são circunstâncias muito pontuais, tá bem? Mas isso é importante falar também, porque eu já vi algumas pessoas me perguntando sobre isso. Então você pode receber até 20%, mas se você tiver na qualidade, por exemplo, estagiário, aprendiz, tá? Só que tem um limite de até 1 ano para isso,
beleza? Então só essa informação mesmo. E uma coisa importante, como nós estamos falando desse ordenado mínimo, né, nesse regime full time, não quer dizer que o part-time seja metade disso, tá? Isso vai variar de empresa para empresa, de empregador para empregador, de hora, valor hora. Então, assim, isso não quer dizer que 40 horas você recebe 870 e 20 horas você recebe menos do que isso, 435. Não é essa conta. Às vezes, numa empresa você pode receber 435, na outra você pode receber, sei lá, 450, 440. Isso. Depende muito da taxa de redução ali da empresa, enfim. Exatamente. Então, tudo é muito relativo, tá, gente? Mais uma vez, todas as informações que nós temos aqui foi consultada através, né? O Lumar estudou para isso, junto com a advogada e a contabilista aqui da empresa. Exatamente. Isso aqui tá? tudo a gente foi, não tá inventando, não. São dados. Por isso que eu trouxe aqui anotado, porque como é muita informação e pra gente não levar, né, informação e não passar eventualmente um conhecimento não correto para vocês, tá? Porque a gente sempre estuda muito, a gente sempre lê muito, confere as informações para poder passar para vocês, porque a gente sabe a nossa responsabilidade aqui com vocês, então, e obviamente para poder deixar vocês mais cientes, né, e seguros também, reais quanto às circunstâncias daqui, porque não adianta a gente tentar vender ilusão. Beleza? É isso. Pessoal, e esse dado aqui é uma informação muito interessante que eu particularmente não sabia. Eu acredito também que a Gabriela não saiba disso, porque para mim e para muitas pessoas, Portugal tem o salário mais baixo da Europa. É um dos mais baixos. Sempre todo mundo fala, é um dos mais baixos. Mas, gente, vocês sabem que Portugal é o 11º maior ordenado daqui da União Europeia? 11º. 11º, isso é muito, gente. Tem vários países que tem o ordenado mínimo menor que Portugal. Sim. Ah, mas a Inglaterra tem um ordenado muito mais alto. Se você fizer a contagem assim, às vezes a pessoa inclui a Inglaterra, né, o Reino Unido ali. Só que o Reino Unido não faz parte da União Europeia, tá? Então, atente-se ao que eu falei. 11º salário ou ordenado da União Europeia. Sim. Beleza? Espanha, Itália, tudo. Agora, Reino Unido ali não entra. Fechou, galera? Acho que é isso, né? E assim, gente, não sei se a gente conseguiu esclarecer da forma que a gente gostaria pra vocês. Realmente, se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou pode nos chamar também no Instagram. Claro. Eu vou deixar tanto o meu Instagram aqui quanto o do Lumar também, porque essas coisas mais burocráticazinhas, ele A parte técnica é comigo. Ele sabe muito melhor do que eu, né? Como eu disse, ele vive isso na prática, no dia a dia dele. E é isso, assim, a gente gostaria mesmo de informar, é um vídeo bem informativo pra vocês. O intuito desse vídeo não é pra falar, o ordenado aqui é muito bom ou o ordenado aqui é muito ruim. Não é isso, não. A gente só quer mostrar pra vocês como funciona na prática aqui, como funciona com um contrato, quanto que eu vou receber. Isso. Entendeu? Acho que a gente passou uma linha cronológica, né? Tipo, desde os tipos de contrato, como que você faz pra ter um contrato e os valores que você recebe pra ter um contrato. Exatamente. Tá? Gente, desculpa, eu esqueci uma informação muito importante aqui pra nós. Pra efeitos de reforma, gente, ou aposentadoria, né? Como a gente diz no Brasil, é o seguinte, o tempo de contribuição nosso no Brasil como trabalhador, ele também é contado ou utilizado para contar o período da reforma, né, da aposentadoria aqui em Portugal. Sim. Então, por exemplo, vou só falar um número aqui. Vamos supor que eu trabalhei 5 anos no Brasil de carteira assinada. Eu pego esses 5 anos, somo com os 30 e tantos anos que eu trabalhei aqui em Portugal, atinjo o limite para aposentadoria, perfeito. Então isso também é possível. Isso é muito importante para nós, né? Isso principalmente para quem pensa ainda em imigrar, falar, mas eu vou ter que começar a trabalhar tudo de novo. Não, se você tem trabalho regular no Brasil, né, carteira assinada, se você contribui com o INSS, você utiliza esse período para poder utilizar aqui para reformar. Isso é muito bom, né? Exatamente. Pensa, você começar do zero é complicado, né? Então, se você trabalha no Brasil, já tem 10 anos aí, com as suas contribuições, né? Com os seus impostos tudo certinho, a sua carteira assinada, e você quer vir para Portugal começar aqui do zero, por exemplo, esses 10 anos que você trabalhou, você consegue agregar aqui para a sua reforma, né? Para a sua aposentadoria. Na prática, não sei como é que funciona, porque ainda vai demorar um pouquinho para a gente poder aposentar. Porque nós somos mas novinhos. Isso na legislação é aplicável, tá bem? Pessoal, olha, o intuito do vídeo, como a Gabi disse, é para poder informar vocês, trazer um pouquinho essa parte de números. Então, assim, gente, eu também assisto muito conteúdo relacionado a Portugal, né? Então, vocês têm que buscar várias informações, confirmar essas informações que são passadas, porque tem alguns vídeos, algumas informações que elas não condizem com a realidade, né? Então, assim, qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição. O intuito do vídeo não é falar assim, olha, esse ordenado dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Não, é simplesmente para poder trazer esse conhecimento para vocês.
Mais pra frente a gente traz aí, né, um vídeo, de repente, né, falando sobre o ordenado, o preço, como é que tá aqui e tal, porque eu sou muito da planilha, então eu consigo esquematizar um pouquinho aqui pra vocês, parte de água, de luz, de gás, enfim, custo de uma família, custo de mercado, tudo isso, gente. Mas assim, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não sei se ficou confuso na cabeça de vocês, mas como eu disse, deixe aí as suas dúvidas. Chama a gente lá no Instagram, que a gente faz maior questão de responder vocês, né? E se vocês acham que tenha mais alguma informação que nós não falamos aqui, que nós esquecemos, deixe aqui nos comentários também. Exatamente, que aí a gente pode responder lá nos comentários tranquilamente. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!